Fala, meu povo! Então, antes de começarmos aí a série de férias com o Klebin, nós divulgamos aqui os dados do IDH 2019, onde o Brasil perdeu 5 posições, né, caindo de 79º para 84º. E aí fica aquela dúvida na nossa mente, né? Como que a nona maior economia do mundo, um país tão belo, tão rico como o Brasil, pode não conseguir estar entre os 80 melhores IDHs do mundo? E a resposta é clara, né? A resposta é desigualdade. A desigualdade social no Brasil é gritante. Eu vou passar os números para vocês, vou colocar os links na descrição desse vídeo para vocês conferirem os dados que eu estarei passando. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A concentração de renda no Brasil é a mãe de todos os problemas que nós temos. O desemprego por falta de qualificação em alguns dos casos, né? Hoje em dia até que não, hoje em dia o desemprego está geral, mas uma parte do desemprego é falta de qualificação, de educação, né? De um curso superior, enfim. Miséria, pobreza, falta de moradias precárias, são as comunidades, domínio de regiões pelo tráfico de drogas, por milícias, tudo isso vem da desigualdade. O Brasil é um país que concentra muita renda. Só para vocês terem noção, 1% dos brasileiros mais ricos dominam 28,3% de toda a renda do país. Então, 1% domina 28,3% de toda a renda no país. É pior do que na Índia. A Índia, 1% da população concentra 21,5% da renda. Então, o Brasil consegue ser pior do que um país como a Índia, onde existia o sistema de castas. Você não existe mais, mas você era classificado de acordo com a família onde você morava, e se a sua casta fosse uma casta miserável, praticamente você não tinha acesso a colégios, a educação, a profissões que eram reservadas para outras castas. Então, praticamente, nascer em uma casta pobre era uma condenação de uma vida replicando a dos seus pais. Então, a mobilidade social na Índia era mínima quando o sistema de castas existia. E o Brasil consegue concentrar mais rendas do que um país onde existia um sistema de castas. Se você pegar os 10% mais ricos do Brasil, eles dominam aí, depende do ano em que você está fazendo essa conta, de 41% a 43% da renda do país. Então, 10% concentra quase chegando próximo da metade, né, de toda a renda do país. São milhões de brasileiros vivendo em condições realmente muito precárias. Então é um país com muita pobreza e um país onde concentra a renda. E nós temos o coeficiente de Gini, que é um cálculo matemático que mede a desigualdade. Também não é um índice totalmente maravilhoso, não, porque não é só observar a desigualdade, né? Às vezes o país tem uma desigualdade menor, mas todo mundo vive de forma precária. Então não é só a análise do índice de Gini, mas ele nos dá uma boa noção de concentração de renda. E o Brasil, entre todos os países analisados do mundo, quase 200, ele é sétimo, oitavo, nono pior concentração de renda. Então o índice de Gini ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menos desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. E o nosso índice é ali 0,53, 0,54. Se você transforma isso de 0 a 100, seria ali 53, 54, né? O nosso índice de Gini. Então, nós só temos uma desigualdade menor do que países como a África do Sul. Tem 6, 7 países ali que estão piores que o Brasil. Um deles é a África do Sul, onde vigorou por várias décadas o apartheid, onde, segundo a lei, negros e brancos não poderiam coexistir em determinados locais, em determinadas profissões, em determinados aspectos da sociedade. Então, para ser pior do que o Brasil, é só realmente um país que tinha na lei a divisão, né, dos seus cidadãos, que é o caso da África do Sul. E aí muita gente pergunta qual a origem da nossa desigualdade. Bom, a origem todo mundo sabe, né? O Brasil ele já começou errado.
Nós já começamos aqui com os portugueses doando pedaços enormes de terras a cidadãos mais abastados para atraí-los aqui para o Brasil. Então o Brasil era um país muito grande, ainda é, e isso deu a Portugal a possibilidade de doar imensas glebas, né? Imensos terrenos, né? Imensas fazendas, que são os latifúndios. Então os latifúndios ficavam nas mãos de uma família, somado a milhões de escravos que chegaram ao Brasil. Então nós começamos com uma parte da população escravizada, enquanto outra era presenteada com pedaços de terras do tamanho de cidades hoje. Então essa é a origem, né, da nossa desigualdade. Aí veio a abolição da escravidão, que não resolveu a questão, né? Os escravos foram libertos e não foi dado a eles nenhuma possibilidade de inserção na sociedade. E isso nós conseguimos observar hoje matematicamente. Fiz até um vídeo para o YouTube, onde eu trouxe os números da desigualdade racial no Brasil. Então a nossa desigualdade ela vem ali da colonização. Agora, tomem cuidado, você não pode julgar na colonização a culpa de tudo. Eu vejo muita gente falando, o Brasil é desigual porque foi colônia de exploração e tal. Calma lá. A origem, com certeza, é a forma como fomos colonizados. Mas, ano que vem, em 2022, o Brasil completa 200 anos de independência, que foi em 1822. Então, há 200 anos, os brasileiros é que tocam o próprio Brasil, o próprio país. 200 anos. Então nós não podemos colocar a nossa desigualdade, a nossa incompetência aqui em diminuir a miséria e a pobreza nas costas da colonização, né? Há 200 anos nós andamos com as próprias pernas e ainda assim nosso país é tremendamente desumano, né? Então vamos assumir a própria culpa enquanto país e não ficar julgando somente a culpa na colonização e tal, que é a gênese de tudo, é a origem de tudo, mas nós, caminhando com as próprias pernas, não conseguimos resolver esse problema em 200 anos. Aí, qual a solução? Gente, fica parecendo que a gente está falando aqui o óbvio, né, o básico, mas é isso, educação. Né? Qual é a única forma de uma família pobre sair da pobreza? É através do estudo, é através de uma boa educação em horário integral, onde o jovem já sai ali com 16, 17 anos para encarar um estágio, do estágio ele já vai para o emprego, e com um bom emprego ele sai da pobreza. Né? E eu vejo hoje as escolas públicas, algumas delas muito mal aparelhadas, jovens completamente desinteressados, porque a escola não significa muita coisa para ele, né? Ele vai para a escola e aprende temas ali que não fazem muito sentido para ele. Então, eu acho que é necessário de mudarmos a forma, o formato da escola, o tipo de aula. É o que eu tento fazer sempre, é trazer a aula para a realidade do aluno, dar melhores equipamentos aos professores, pagar melhor aos professores, dar uma infraestrutura melhor para a escola, horário integral, manhã e tarde, porque se não for através do estudo, meu amigo, o camarada para sair da pobreza tem que ser um jogador de futebol fenomenal, um músico fenomenal, e a gente não pode depender de nascer um Michael Jordan, um Michael Jackson, um Ronaldinho fenômeno para poder sair da pobreza. Isso não existe, são casos específicos, especiais, esporádicos. Para tirar um volume de pessoas da pobreza através do estudo, né, do aperfeiçoamento técnico da população para que ela possa trabalhar, ter estágio, ter emprego e etc. E um outro problema é o seguinte, eu tava estudando isso aí esses dias, dos 513 deputados eleitos em 2018, 246 deles deixaram lá registrados que gastaram mais de R$1 milhão em suas campanhas. Vou colocar os links aí para vocês conferirem. Então, metade dos deputados no Brasil gastaram mais de R$1 milhão em suas campanhas. Ou seja, né, se você não for um tiririca da vida, que é famoso e tal, você vai ter que
colocar dinheiro na sua campanha. Metade do Congresso praticamente colocou 1 milhão. Quem tem 1 milhão de reais, né, para colocar em sua própria campanha? Ou seja, é um ciclo vicioso. Para você ser eleito deputado, que é quem faz as leis e poderia melhorar o país, você precisa de dinheiro. E aí, ao precisar de dinheiro, né, você vai ser... você vai receber dinheiro das classes mais abastadas, das grandes empresas. Hoje nem pode, né? As empresas hoje não podem mais financiar campanhas, mas pessoas físicas sim. Então você vai ser abastecido pela classe dominante do país, e quando você estiver lá dentro da Câmara, você vai ter que dar satisfações a esses cidadãos que te aportaram dinheiro. Você fica preso a eles, né? Não deveria ficar, isso é óbvio, é evidente, mas a gente sabe, né, que quem está bancando ali uma eleição vai querer depois um retorno disso aí, né? Assim que funciona a política no Brasil, não vamos ser aqui inocentes. Então eu vejo com muita tristeza isso, né? O acesso à política que poderia melhorar isso é um acesso de muito conchavo, né? Que precisa de muito dinheiro. Então eu vejo uma inoperância dos políticos para resolver o problema. A preocupação deles hoje é quem vai ser o presidente da Câmara, né? E tal, e muito pouca movimentação para melhorar o país. Beleza? Então é isso aí, galera. Educação. Esse é o caminho para a melhoria de vida. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.